Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que tenham passado um bom fim de semana, uma boa semana passada também, né? Pessoal, eu estava passando para vocês o básico sobre o uso do Cisco Packet Tracer, que é para fazer simulação de redes de computadores, né? Mas eu percebi que não tive bom retorno, né? Ainda bem, né, que o pessoal respondeu aí ao questionário, foi bastante sincero. Percebi que não estão entendendo muita coisa, praticamente ninguém instalou também para poder simular, né? E agora ia começar a entrar numa parte mais avançada e ser pior ainda, né? Então eu decidi parar aqui, tá, as aulas online sobre Cisco Packet Tracer. Acho que o que eu fiz ali então está de bom tamanho. Eu vou retomar alguns assuntos então que ainda não foram tratados, tá? Peço perdão se eu estiver avançando na Redes 2, que seria do segundo módulo, mas É, eu acho que é o que dá pra gente estudar aqui nas aulas online, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho, preparei essa aula para vocês sobre o uso de cabos de rede, tá legal? Bom, primeiro, a gente tem dois tipos de cabo de rede, né? Geralmente a gente fala assim, o cabo UTP, né? Mas o cabo UTP, especificamente falando, é aquele que não tem blindagem, tá? Que é esse daqui, ó. Um outro cabo que tem blindagem, eles chamam de cabo STP. Basicamente eles têm a mesma função, tá? Só que esse aqui é blindado. Ó. Reparem que ele tem ao redor, aqui ele tem uma cobertura metálica, né? Protegendo os cabinhos, os fiozinhos internos, tá? Esses cabos todos eles têm que ser ah, conectados, né, com esses conectores. O nome oficial desses conectores é 8P8C, tá? Só que todo mundo, inclusive eu, né, conhecemos como RJ45. Bom, então, se um dia vocês ouvirem esse daqui, o 8P8C, na verdade a gente está falando do RJ45. Tá legal? Que vocês com certeza já viram aí na rede, na sala de computadores lá do Cepocamp e tem, né, esses cabos, desses conectores, os cabos, tudo a gente já conhece. Legal? Bom, aqui no Brasil especificamente, esses cabos dos quais eu vou falar agora, todos eles praticamente são normalizados ou normatizados, né, pela ABNT nessa resolução deles, a 14565, tá legal? Essa a mais recente aqui, ó, 30 de setembro de 2019, não tem ainda nem um ano. Legal? E tem que sempre estar atualizando, mesmo que esse negócio muda bem rápido. Legal? Quer dizer, pode até existir outras normatizações, né? Mas aqui no Brasil, mas essa é a mais famosa de todas. Legal? Bom, só para ficar claro, tá? E tem gente que confunde muito isso. As cores dos cabos dependem muito de fabricante. Elas não querem dizer absolutamente nada, tá bom? O importante é a marcação que vem nela e a especificação do fabricante em relação a como elas foram feitas e para que finalidades. Legal? Bom, antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria explicar, talvez vocês tenham visto isso no ensino médio, né? Que toda corrente elétrica gera um campo magnético, tá? Inclusive isso aqui, o sentido da corrente gerando o sentido do campo magnético, né? Usa aquela regra da mão direita, talvez vocês lembrem um pouco do ensino médio. E aqui é um exemplo, né? Esse aqui é um ímã elétrico, tá? Não é um ímã é, magnetizado, vamos assim dizer, né? Que a gente conhece. Mas comumente tipo, aquele de geladeira não é desse tipo não, tá? Aquilo lá é um ímã permanente. Esse aqui não, passa uma corrente elétrica, que são umas bobinas de cobre aqui dentro, essa, esse cilindro de aço, né? E aí gera um campo magnético, tá? Aqui. Bom,
isso vai ilustrar o seguinte, que a blindagem, que é essa coberturinha de metal em volta dos fios internos aqui, eles são para evitar que o sinal de um fio interfira em outros fios, tá? Ou até que campos magnéticos de fora interfiram na corrente elétrica daqui de dentro, do sinal daqui de dentro. Tá legal? Isso que quer dizer blindagem. Então, aqui eu coloquei evita, mas acho que está errado. Seria amenizar a interferência eletromagnética. Tá? Se tiver um campo magnético, com certeza ele vai influenciar, mas isso aqui ele vai fazendo com que fique amenizado essas interferências. Tá? Assim você não perde desempenho, velocidade da rede. Legal? Ainda agora, no começo eu passo uma pergunta. Pode cabo de rede seguir junto com cabo de energia? Ó, cabo de rede pode seguir junto com energia, tá? Aqui só o cabo de rede, tá? Sem energia. A resposta é não deve, tá? Esse daqui, ó, que é cabo de rede paralelo com cabo de energia, deve ser evitado ao máximo possível, tá bom? Mesmo assim, fica muito prático e coloca tudo numa tomada só, tá? Você perde desempenho com isso, tá? O certo é assim. Se você tiver cabo de rede cruzando com cabo de energia, não tem muito problema. O problema é quando segue paralelo, que nem é o caso desse exemplo aqui da foto, tá bom? E vocês devem já ter ouvido falar que existe uma ordem, né, para colocar os cabos de rede na hora de fazer a crimpagem, né? Que se chama, que quando você pega o alicate e prende o cabo no conector aqui. Bom, essas ordens, no caso aqui são dois tipos de ordem, tá? Que podem ser usados. É o T568A e o T568B. Esses tipos essa ordem, na verdade, ambas as ordens aqui foram pensadas e testadas, é claro, né, para fazer com que a interferência magnética entre eles, os cabos aqui, fosse a menor possível, tá bom? Por isso é que deve se evitar você inventar uma ordem sua. Funciona, funciona. Se você quiser inventar uma ordem, você para o seu cabo, para sua rede lá da sua casa, você pode. Vai funcionar, vai funcionar. Mas deve se evitar, tá bom? Para evitar interferências magnéticas, tá bom? Aqui a foto do cabo, tá? Do alicate de crimpagem, tá? Crimpar lá o cabo no conector. E agora, gente, a gente vai começar a falar sobre os diferentes tipos de cabo de rede, tá? Esse aqui é o mais comum de todos, tá bom? Que é o categoria 5. Na verdade, ele é o categoria 5E, tá? Mas todo mundo chama CAT5. Porque é o mais barato, é o mais simples, para uma rede doméstica, uma coisa mais assim, indo de um servidor para o terminal, pode ser esse aqui tranquilamente, tá bom? Pode ver que ele é bem simples, aqui, está trabalhando na frequência de 100 MHz, tá? E atinge velocidade de até 1 gigabits por segundo. É difícil chegar nisso aqui, tá? Mas é possível, tá? E até um limite de 100 metros de distância. Legal? Se você precisar de alguma coisa com maior desempenho, então você pode usar o cabo categoria 6. Tá? A diferença dele com o 5 é que ele tem esse cabo separador aqui no meio, que quer dizer, não é a única diferença, é a principal diferença, tá? Que dá algumas vantagens para ele. Tá? Ele trabalha na frequência de 250 MHz, ó, pode chegar até 10 gigabits, tá, por segundo, mas assim, não chega, tá bom? Na prática não chega. Esse cabo é recomendado para você usar em 1 gigabits mesmo, tá bom? Lembra que
categoria 5 chega até 1 gigabits, mas, como eu falei, ele não chega. Agora, esse ele chega mais tranquilamente a 1 gigabits por segundo, tá bom? Também até 100 metros de distância. Aí a gente tem também o categoria 6A. A diferença do anterior é que tem a haste aqui, né? Protege. E a diferença é que ele tem esse cabinho, esse plástico de blindagem aqui. Então, se você precisa, se tem um campo elétrico próximo, né? Você pode usar esse daqui. Sem contar que ele é mais rápido também, tá? Então, ele trabalha na frequência de 500 MHz. E aí sim ele pode chegar a 10 gigabits por segundo de velocidade, mais tranquilamente. Tá? Ele é bastante robusto e ele é recomendado para grandes projetos, tá? Então, grandes empresas, hospitais, enfim, grandes estruturas mesmo, prediais, assim, digamos. Ele é mais recomendado, tá? Se eu quiser usar isso aqui, por exemplo, o cabo 6A, categoria 6A, para coisa super simples, pode? Pode, claro, tá? Coisas mais complexas como esse daqui, você pode usar para funções mais simples. Porém, né, ele é muito mais caro, tá? Então você vai usar ele para finalidades mais específicas, tá bom? Bom, aí a gente tem a categoria 7, tá? Que trabalha na frequência de 600 MHz. Ele também é todo blindado, mas reparem que a blindagem agora, ó, é por par metálico aqui, né? É diferente. Também pode chegar até 10 gigabits por segundo. Tá bom? E a gente tem uma versão um pouco mais avançada do Cat7, que é o Cat7A, e ele tem dupla blindagem. Tá? Isso permite com que ele trabalhe numa frequência bem maior, de 1 GHz, e também pode chegar à velocidade de 100 gigabits por segundo. A velocidade é a mesma, né? Praticamente, 10 gigabits, 10 gigabits. A diferença é que esse daqui você consegue chegar a distâncias maiores, de 100 até 100 metros. Esse daqui, ele chega a 100, né? Mas você vai perdendo velocidade da conexão conforme vai ficando muito grande a distância. Esse aqui não, você consegue ter 100 metros sem perder a, a velocidade, o desempenho. Legal? Bom, por último, tipo de cabo que pode ser usado é a categoria 8. Tá bom? Ele ainda não está naquela norma brasileira, tá? Que ele é muito novo ainda. Tá? Ele tem também uma dupla blindagem, que trabalha na frequência bem maior, ó, 2 GHz, tá? de trabalho. Com isso, por causa dessa frequência, tá? Ele consegue chegar a velocidades de 40 gigabits por segundo. Só que só a uma distância de 30 metros. Talvez mais para frente, né? Lance um que chegue a distâncias maiores. Tá? Esse aqui é bastante recente. Não foi lançado há muito tempo, aí, digamos. Tá? A diferença dele, do Cat 8 para o Cat 7, é que o material com que ele é feito, fabricado, é um material bem melhor, tá bom? Bem melhor. Então ele permite ter esse desempenho muito superior. Legal? Eu estou falando aqui sobre frequência de Hertz, né? O que quer dizer um Hertz? Um Hertz quer dizer um ciclo por segundo, né? Então a gente está falando aqui que ele permite fazer a transmissão de dados aqui, vamos assim dizer, cada hertz fosse um bit, né? 2 GHz, entre aspas, tá? Seria equivalente aí a 2 GHz, né? Seria 2 bilhões, né, de bits por segundo cada cabinho desse aqui, ó. Então, vocês estão vendo por que ele permite ter umas velocidades tão grandes assim, né, de 40 gigabits por segundo. Tá legal? Estou praticamente finalizando agora, tá? Só queria dizer o seguinte, que se um dia vocês estiverem trabalhando em algum lugar, esses cabos, todos que eu falei, eles não podem ser usados do lado de fora, tá bom? Quer dizer, pode usar, mas não é recomendado, tá? Você vai perder muito desempenho com isso
e com o tempo vai ter que trocar, né? Então, para usar do lado de fora, tem esses cabos que tem já esse reforço de borracha aqui que é feito para proteger, mas não é proteger magneticamente não, tá? É uma proteção contra o sol e contra o calor, que isso também influencia no desempenho da rede, tá? Mas olha, só para distâncias mais curtas que esses cabos servem, né? Como a gente viu em aulas anteriores, é melhor usar, se for distâncias longas, é melhor usar outro tipo de material, tipo fibra ótica ou cabo coaxial, né? E aqui eu também deixo uma outra dica aí para vocês, né? A gente tem o cabo alicate crimpador, mas sempre dê preferência, se possível, né? Claro, a usar o patch cord, que já são esses pedaços de cabo já feitos de fábrica, tá? O engate ali, o contato entre os cabinhos, os fiozinhos e os conectores aqui, eles são melhores, tá? Já é tudo fabricado especificamente para ser um patch cord. Tá legal? Mas claro, se não tiver patch cord, fabrica um na hora, né? Isso é até mais barato. Essa dica vale muito para quem vai ser técnico em informática aqui no Brasil. Tem buscando o que é mais barato. Legal, gente. Então, eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Tentei ser um pouco leve, mas também o suficiente para vocês aprenderem aí. Não se esqueçam de responder lá o questionário que eu vou deixar para vocês. E tenham uma boa semana. E forte abraço, fique com Deus e tchau.